E vamos ir, meus amigos. O Vampeta zoou demais o Fluminense, dizendo cadê o melhor futebol do Brasil. E nós vamos rir aqui nesse momento. Eu gostaria que você chegasse deixando a sua risadinha aí nos comentários, porque eles zoam demais com a gente, não é verdade? Então vamos zoar um pouquinho com eles também. Isso é o espírito do futebol. Vamos dar risadinha aí, meu amigo. Então, bora pro vídeo de hoje. Vamos ver aqui o Vampeta, que deu muita risada, porque o Flamengo, né, empatou com o Cruzeiro. E aí o Fluminense já falou, e se a gente pegar eles na quinta-feira, na Copa do Brasil, o negócio vai ficar difícil pro Flamengo. Mas tá aí, olha só, o Fluminense não consegue vencer há 4 jogos e perdeu pro Corinthians de 2-0. Vamos pro vídeo de hoje. A vitória do Vanderlei Luxemburgo, hein? Surgiu a vitória do Vanderlei Luxemburgo, eu avisei. Eu falei no bate-pronto, no Canelada, que o Corinthians era favorito pra esse jogo. Eu falei pro Flávio Prado, ele diz que torcida não faz a diferença. Faz sim, Itaquera faz diferença. O Fluminense chegou com um certo favoritismo. Agora, depois de 7 jogos sem vitórias, 7 ou 8? 8 jogos sem vitórias, o Vanderlei Luxemburgo chega à sua primeira vitória pelo Corinthians. E ó, vitória convincente contra um dos grandes adversários hoje do futebol brasileiro e com 2 gols do Roger Guedes. É o Vamp que diz que ele tem um mundo de Nárnia, mas tem que reconhecer o Roger Guedes. Porque, boa noite, Flávio Prado, Bruno Prado, Souzinha também. É o Vampeta que tá chegando. Vampeta vai chegar eufórico, mas tem que reconhecer o Roger Guedes, Souza. Por quê? Diante de um time que a gente fala tão mal, que é esse time do Corinthians, o Vamp cansa de falar aqui que não tem pegada, que não tem ataque, que não tem defesa, que tá todo errado. Quem se destaca sempre é o Roger Guedes e é o Cássio. Como o Bruninho falou aqui nos bastidores, o Cássio deu aquela salvada também no primeiro tempo. Então, tem também que reconhecer o Roger Guedes, porque as pessoas adoram criticar o Roger Guedes. Dizem que ele é mais marrento, que ele tem mais marra do que futebol, mas é o melhor jogador hoje desse Corinthians disparado. Boa noite a todos, né? Então, quando você tem um jogador como esse, um jogador diferente, não importa. Pra mim, eu tô acostumado com o Romário, Edmundo. Jogador pra mim tem que ter esses atributos, entendeu? Um cara que seja irreverente, mas dentro de campo cumpre o papel dele. E o Roger Guedes tem sido o grande jogador do Corinthians. Se eu não me engano aí, eu acho que ele tá a 5 gols de ser o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Um cara artilheiro do Corinthians, com tudo isso que a gente vinha falando, assim, criticando e com toda a razão, né? O Corinthians hoje fez um segundo tempo totalmente diferente, né? Buscando ao gol. O que a gente estava reclamando era isso, né? Que o Corinthians fizesse valer o mando de campo, principalmente jogando em casa, diante do seu torcedor, que para mim faz a diferença na Neoquímica Arena. Hoje fez um grande segundo tempo. Para mim, Bidu vem jogando muito bem. O Adson não estava entendendo porque o Luxemburgo não estava usando esse menino para jogar. Um jogador criativo, né? E quando se tem um talento, né? Quando se tem um cara diferente, aí o Roger Guedes aí, ó. Olha aí, ele chega gritando, grita aqui, irmão. Isso, grita aqui. Gigante. O Vampeta tá entrando no estúdio dizendo que o campeão voltou. Aí também tá exagerando. Ele já entrou no estúdio aqui gritando, eu não sei se vocês escutam, entra aqui, pra não parecer que eu tô falando sozinho. Olha aí. Olha aí, lá vem ele. Você tá com o microfone ou não tá? Já tá, irmão, sei lá, os caras botou a parada. Então você chegou gritando, o campeão voltou. Campeão. Tá boa. Não, mas fala agora do Roger Guedes. Quem? Fala. Mundo de Nárnia. O Roger Guedes é o único que joga nesse time. Parabéns. Ué, não é? Casa. Como é que é? É pra tua casa. Ué, mas não é? Eu tô mentindo? Tá bem, a temporada do Roger Guedes é boa. É o melhor do time, não é a temporada é boa. A temporada desse ano é boa do Roger Guedes. Não, fala assim pra mim, então. Ele é o melhor do time na temporada. Ele é o melhor do time na temporada. É isso. Certo? Tá bem mesmo. É isso. Vamp é o único que joga, Vamp. E hoje agradou o Corinthians no segundo tempo, né? Segundo tempo do Corinthians. Primeiro tempo, o Roger Guedes tava jogando de zagueiro junto do Gil e do Murilo. Primeiro tempo do Corinthians foi horrível. O Fluminense não teve a competência de fazer os gols. No segundo tempo, o Luxemburgo corrige. É um Corinthians melhor que não dá chance pro Fluminense. Ainda assim, o Fluminense chutou 2 bolas, mas o Corinthians é melhor. Um posicionamento mais adiantado, melhor. Agora, vamos lá. Você chegou empolgadinho aí na hora de falar. Fica falando. Ué, chegou, o campeão voltou. O jeito de se divertir, não pode? Só pancada, meu irmão. Agora, ô Vamp, a gente tá falando, no jogo contra o Flamengo, o Corinthians foi melhor e perdeu. Contra o Argentino Júnior jogou bem? Não. Mas empatou fora de casa contra o Argentino Júnior,
que todo mundo achava que ia perder. Tudo bem que teve um jogador a mais por um bom tempo. E agora, vence seu primeiro jogo diante do Fluminense, que é um timaço hoje. A gente falava aqui, tá em uma fase aí, já é o 4º jogo sem vitória do Fluminense, mas era o grande futebol do futebol brasileiro. Ou seja, dá pra dizer que já começa a se perceber um trabalho do Vanderlei Luxemburgo? Se você olhar esse primeiro tempo, né, o Corinthians foi criticado. Né, jogou, não deu um chute no gol do Fábio, no segundo tempo muda de postura. Mesmo assim, pelo menos você pode usar o contra-ataque. Eu sempre falo isso assim, os atacantes têm que andar na área adversária, na área contrária. E no primeiro tempo o Adalberto e o Roger Guedes estavam jogando praticamente de volante. Você vê que no segundo gol ele mesmo fala que ele vai dar o passe pro Yuri Alberto e a bola acaba entrando, né? Dá mais tranquilidade, porque tem um jogo quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Precisava de uma vitória para acalmar os ânimos lá pelo lado do time da Zona Leste. Né? E o Luxemburgo ali, na hora que o John Kennedy chutou, ele rezou, fez tudo, porque a fase não é boa. Dá para se fazer coisa melhor com esse plantel. Eu falo para vocês, o São Paulo. Eu falei aqui antes de começar a competição. Para mim, o São Paulo termina entre os 7 primeiros. Mesma coisa o Corinthians, pelo plantel que tem em relação aos outros plantéis que tem. Mas você acha que o Corinthians hoje, ainda saindo... Não era hoje, eu apontava antes de começar a competição. Eu sei, mas hoje, mesmo na zona do rebaixamento, você acha? O Corinthians tem O Corinthians saiu da zona com esse resultado? Saiu. Botou América, tava América, Vasco, Goiás. E você acha que mesmo com esse começo péssimo, o Corinthians vai chegar entre os 7 primeiros? Pelo plantel que tem, dá pra fazer coisa melhor. Não era nem pra estar ali. Eu falei assim, você vai pegar ali Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, os 3 aí que são favoritos, e você pega pela folha de pagamento os jogadores que tem Corinthians, São Paulo, Grêmio e Inter. Pra mim, são esses 7. A surpresa tá no Botafogo. Botafogo lá em cima, liderando, pode até abrir hoje, e a depender do que o Atlético Mineiro faça em relação ao Palmeiras, pode ficar 6 pontos de diferença pro segundo colocado. Agora, o Flávio Prado, ele chegou gritando, o campeão voltou, ele já tá falando que ele vai ficar em 7º, entre os 7 ali do Campeonato Brasileiro, só que também não teve esse brilhantismo todo pra esse discurso do Vampeta aí. Pode ganhar, você é louco. Vai que quarta já é outro discurso. Porque é muita coisa guardada, eu acho que é muita coisa guardada. Ele tava enganado. Porque, vamos estar até abotoando a camisa aqui, porque, Flávio, posse de bola, 33% pro Corinthians, 67% pro Fluminense, isso no primeiro tempo, né, que são os números que a gente tem. Passes certos, 141 do Corinthians, 340 do Fluminense. Finalizações, 9 do Fluminense contra 5 do Corinthians. Ou seja, o segundo tempo deu uma recuperada. Mas o primeiro, o Fluminense poderia ter garantido o resultado ali. Poderia. Boa noite, Pilhado. Boa noite a todos. Olha, o grande ponto positivo do Corinthians é que no segundo tempo ele muda a postura. Ele é mais agressivo, ele faz uma marcação mais avançada, com mais coragem. E começa a ganhar terreno, ganhar espaço. O Fluminense continuava com a posse de bola, mas o retorno, a volta dos jogadores do Corinthians foi melhor, e aí o Fluminense não tinha espaço para finalizar, tentou finalizar de longe, mas não acertou, teve 3 ou 4 chutes interessantes de longa distância e não conseguiu chegar. E aí o Corinthians acabou encontrando um gol. E a partir dali o Fluminense saiu com tudo e ficou espaço para contra-ataque. A volta do Renato Augusto é ultra positiva, a bela bola do Fagner no segundo gol também foi positiva. Assim, o Corinthians começa a respirar um pouco melhor. Aí a gente falava no bate-pronto, falava ontem também aqui. Será que o Corinthians teve um momento especial no jogo contra o Flamengo? O time continuou muito mal, mas teve um jogo que ele foi um pouquinho melhor e tal, até pela fase do Flamengo. Porque o jogo da Argentina também não foi bom. Mas hoje, com o resultado de hoje, você vê que já é uma outra postura de time. Vai chegar lá, grande coisa e tal, mas já é uma outra postura, já é uma outra situação. E o Fluminense, ele tá realmente naquela fase de barrigada, né? Normal. Todo mundo funciona desse jeito. O Fluminense entrou numa fase que a coisa não tá rolando. Perdeu o Marcelo, perdeu o Alexander, perdeu o André, que voltou agora, né? Mas também ficou um tempo sem jogar. Também é normal. Então foi importante demais para o Corinthians e o Luxemburgo voltando a ser Luxemburgo, né? Arriscando um pouco mais, deixando de ser aquele time só fechado aqui, só tentando desesperadamente não perder. Teve uma postura diferente e foi premiado com essa vitória. Importante para o trabalho do Vanderlei no jogo, 8º, 9º dele. Ele pediu 10, né? 8º, né? Então ele consegue o resultado
que falou que precisava de 10, agora o time, depois de 2 jogos de domingo a domingo, você já começa a ver o Corinthians com uma cara de time de futebol. 4, como eu tinha falado, eram 7 jogos mesmo sem vitória. 4 derrotas, 3 empates e agora uma vitória. O jogo antes dele tava sem ganhar também, né? Com o Danilo. Por isso que tem isso aí. Então, quer dizer, jogos do time com ele. né? Com ele eram 7. O 8º jogo do Luxemburgo, né? Nesse hoje foi o 8º. Falou que em 10 o time melhorava e realmente você começa a ver uma cara melhor. Eu não sou tão otimista quanto o Van, eu acho o time do Corinthians fraco. Mas pelo menos tem cara de time de futebol. O Corinthians não parecendo nem time de futebol, um negócio horroroso de te ver. Agora não, agora voltou a ter cara de time de futebol. E outra, né, Bruninho? O importante é ganhar. O Corinthians precisava ganhar. Precisava. Porque, como a gente disse, o Vanderlei Luxemburgo já estava pressionado, ele disse, eu preciso de 10 jogos. Já tinham 7, ele ainda não tinha ganhado. Agora, ganhar de um time forte como o Fluminense, em casa, diante de sua torcida, dá uma confiança. Era o que o Corinthians precisava, de uma... Então tá aí, nação, tá aí os comentaristas falando sobre a vitória do Corinthians em cima do Fluminense. E agora, meu amigo Fluminense, tá em baixa, hein? 4 jogos sem vencer. Vai enfrentar o Flamengo, vamos ver o que vai acontecer. Deixa a sua risadinha aí, pelo menos, né? Temos que rir, pelo menos, por causa disso. E a gente se vê no próximo vídeo.